eu sou a Tami do Literatami e hoje eu estou com Gustavo Pacheco, que escreveu Alguns Humanos. Em primeiro lugar, Gustavo, eu queria agradecer por você ter aceitado o convite para gravar com o Literatami na sua estada em São Paulo. Gostei muito do livro e estou empolgada pela nossa conversa. Eu que agradeço. Eu vou começar então pedindo para você apresentar um pouco o livro e também falar sobre como ele surgiu. Bom, Alguns Humanos é um livro de contos, né? É um livro de contos e não um livro com contos, porque tem uma diferença. O livro com contos é aquele livro que você escreve vários contos e depois se junta, né? É uma compilação. Um livro de contos é uma outra coisa. Um livro de contos é um livro que ele tem uma cara, que os contos têm um sentido, eles estão conectados um com o outro, tem uma espécie de conjunto, né? Formam uma espécie de conjunto ali. Então, esse livro eu fui escrevendo os contos aos poucos, ao longo de vários anos. Ele levou uns 7 anos para ser escrito. No começo eu não tinha ideia de fazer um livro, escrevi uma história, depois escrevi outra. Aí comecei a ver que tinha elementos em comum entre essas histórias. Por isso que eu digo, virou um livro de contos, né? Acabou saindo um livro de contos. São histórias muito diferentes entre elas. As histórias se passam, uma se passa na Alemanha, outra se passa na China, outra se passa no Brasil, outra se passa no México, em épocas distintas. Tem histórias que se passam hoje, histórias que se passam no século XVIII. Mas tem alguns elementos comuns. Assim. Esses elementos comuns eles giram em torno de uma curiosidade sobre o que é o humano. O que é humano e onde é que termina o humano, onde é que começa o não humano, né? Então, por exemplo, essa curiosidade ela se manifesta de várias maneiras. Por que em alguns momentos da história alguns seres humanos foram considerados menos humanos do que outros? Né? É uma questão que me interessa. Me interessa não só historicamente, politicamente, filosoficamente, mas me interessa também do ponto de vista da narrativa, porque tem histórias interessantes envolvendo essa questão. A mesma coisa, a relação entre o humano e o animal. Onde é que termina o ser humano, onde é que começa o animal? Onde é que termina a consciência humana, onde é que começa a consciência de um bicho, né? Também é uma questão que me interessa. Então tem histórias no livro, enfim, várias histórias que envolvem bichos, né? Várias histórias que envolvem humanos de formas diferentes de humanos, né? Que são tratados como mais ou menos humanos. Então, em linhas gerais é isso. Eu fui escrevendo essas histórias. Eu tenho um tempo de escrita muito lento. As histórias às vezes ficam digerindo, ruminando na minha cabeça um tempo antes de eu sentar e botar no papel. Por isso levou tanto tempo. Eu espero não levar mais 7 anos para escrever outro livro, porque não é o meu método. Esse método não é nem um pouco prático, né? Mas é a forma que eu encontrei. Então é isso. São 11 histórias. Muito bem. Um aspecto bastante curioso dos textos é o estilo de contá-los. Os contos, muitos dos quais baseados em situações reais, são narrados como mini documentários, assim, eu tive essa sensação, e eles mantêm certa distância pela linguagem e acabam assumindo a vez de relatos do real. E esse afastamento do narrador em relação ao narrado, né, nos dá uma experiência muito similar à dos passeios por museus, né? Aqueles museus tradicionais onde o visitante geralmente deve se manter atrás das linhas limites e observar os acervos históricos que são selecionados e posicionados de acordo com a curadoria responsável, provavelmente em busca de retratos das realidades em vários tempos. E no livro há um conto que se passa em um museu onde estão expostos alguns dioramas e um personagem diz o seguinte sobre eles. Mesmo a excelência artística tem ideologia. Preste atenção em todos os dioramas e você verá que não há imperfeições. Não há espécimes velhos, doentes ou defeituosos. Durante as expedições de caça do museu, vigorava uma espécie de seleção natural ao contrário. Só os imperfeitos sobreviviam. Se um elefante tinha uma presa maior do que a outra, não corria risco de vida. Mas, se fosse um exemplar perfeito e sem falhas, na flor da idade, era abatido na hora. E mais, preste atenção e você verá que a família nuclear ocidental, papai, mamãe e filhinhos, é a referência central, ainda que a realidade não estivesse de acordo.
Então, mesmo que o nível artístico dos dioramas seja insuperável, acho que isso não é argumento para que eles continuem em exibição. Dadas as devidas proporções, você como autor atua de modo semelhante a um taxidermista das palavras. Você trabalha as vísceras dos sentidos e dos temas em prol da conservação do que você considera relevante. Nesse sentido, seu livro então seria um pequeno museu. Quais espécies você escolhe preservar e expor nessa galeria? Olha, a sua leitura é muito... Eu gosto muito da sua leitura, porque ela me identifico nela. Essa história que você mencionou talvez seja a história mais antiga do livro. Ela nasceu começou a nascer, né? Começou a geminar em 1993, quando eu visitei o Museu de História Natural em Nova York. Quer dizer, quase 30 anos, né? Atrás. E eu visitei e me impactou muito, porque os dioramas são essas representações tridimensionais de bichos, né? Tem vários dioramas de bichos, que você vê um grupo de gorilas, um grupo de outros animais, e você tem dioramas humanos. Você tem dioramas representando famílias ou grupos de povos. Naquela época, né, na primeira metade do século XX, que foi quando esses dioramas foram feitos, as pessoas chamavam de povos primitivos, né, povos africanos, asiáticos, né, latino-americanos, povos indígenas. E aí eu fiquei impressionado com aquilo ali, porque eu falei, ué, não tem um diorama de americanos? Eu fiquei imaginando, cadê? Eu quero um diorama também de um americano tomando cerveja e vendo um jogo de beisebol na televisão, entendeu? Eu fiquei com essa imagem na cabeça. Então, essa imagem, muito tempo depois, ela acabou resultando nesse ponto. No meio do caminho, eu acabei virando antropólogo. Eu fui antropólogo vários anos. Eu trabalhei no Museu Nacional. No Museu Nacional no Rio de Janeiro. E trabalhei 6 anos lá no Museu Nacional, então você respira aquele acervo, um acervo de 9 milhões de peças, quase tudo consumido no fogo, como a gente sabe, né? E isso aí meio que me assombrava, porque ao mesmo tempo que você tem o museu é um lugar de conhecimento, claro, né, de cultura, ele também tem algo de barbárie, isso, de você ir lá pilhar, né, os artefatos dos povos ditos primitivos. Então isso era uma coisa que me deixava um pouco incômoda, me atraía, me fascinava, mas também me incomodava. E eu acho que isso também é uma boa metáfora para as histórias do livro. São histórias que, primeiro, mexem comigo, né? De alguma maneira, todas essas histórias aí mexeram comigo. Mexeram e se transformaram em alguma espécie de obsessão, que eu ficava pensando, realmente, será que se dá uma história? Todas baseadas em fragmentos de algo que aconteceu, ou um personagem, uma situação, e que eu fiquei sabendo por acaso, ou lendo, às vezes esbarrava com uma história ali, ou então eu visitava um lugar e tinha essa sensação, que foi o que aconteceu nesse conto aí, no Museu de História Natural, ou às vezes era uma conversa de bar que eu escutava e ficava ressoando na minha cabeça. Então, e essa obsessão eu fui percebendo que existia um padrão nessas obsessões, né? E são essas obsessões que eu escolhi botar no meu museu particular, como você falou, que são histórias que ao mesmo tempo fascinam, me fascinavam, eu falei, se me fascinavam, talvez fascinem outras pessoas, né? Me fascinavam ao ponto de eu perceber que às vezes eu passei anos lembrando, volta e meia lembrando daquilo ali. Então talvez talvez eu seja capaz de provocar esse mesmo fascínio em alguém. E ao mesmo tempo eram histórias que tinham algo de incômodo, histórias que me faziam pensar sobre mim mesmo, sobre as minhas escolhas, sobre quem eu sou, sabe? Então, e aí eu fui selecionando esses espécimes, vamos dizer assim, para botar no meu museu particular. Muito bom. Você enxergou o potencial literário disso e deu super certo. O livro brinca muito com a aproximação entre o humano e o não humano, você falou, né? E principalmente entre o humano e o animal, o bicho, né? No primeiro conto, por exemplo, durante grande parte não é possível distinguir esses dois, e nós, leitores, inclusive, somos enganados pela expectativa alimentada pela construção narrativa. Esse movimento de proximidade do humano ao não humano perturba a tradição antropocentrista que há tantos anos rege o Ocidente e acomoda essas duas categorias em uma disposição hierárquica que prioriza o homem em detrimento ao animal. E o seu livro muitas vezes coloca os dois no mesmo nível. No entanto, você escolhe nomear a obra de alguns humanos, que é também título de um dos contos, né? E não alguns animais ou qualquer outra nomenclatura que descentralize a humanidade. De que modo esse título dialoga com a dinâmica entre humano e não humano, que perpassa o livro, e em que medida o conto Alguns Humanos é representativo desse todo que ele integra? Olha, o Conto Alguns Humanos foi o último que eu escrevi. E foi o único, acho, que eu escrevi
já sabendo que eu teria um livro. Então, ele foi um conto escrito que, de alguma maneira, ele ajuda a dar sentido no livro todo. Alguns Humanos é um título curioso. Eu não sei direito de onde é que veio esse título, porque ele não é um título muito original ou chamativo. Eu até brinco com isso no próprio conto Alguns Humanos, né? Mas o que acontece é que eu acho que, de novo, o que está em jogo é essa convicção de que não é tão simples quanto parece você dizer onde termina e onde começa o humano. Né? A gente acha que é simples, a gente se acostumou a pensar que é simples. Então, se eu conseguir, em alguns momentos, puxar o tapete do leitor para ele talvez pensar que não seja tão simples assim, eu já me dou por satisfeito. Claro, e se divertir também, que é essa a ideia. Uma das formas de se divertir é quando te puxa um tapete, né? Então, quando o autor te puxa o tapete, foi o que eu tentei fazer, né? Então, às vezes, quando eu falo dos contos, eu mesmo fico com a impressão de, mas se eu me ouvisse falando, pareceria algo mais... Eu teria a impressão que é algo mais sério ou mais sisudo do que é. E não é um livro sério, não é um livro sisudo, é um livro, enfim, eu acho engraçado. Espero que os leitores achem engraçado, porque tem momentos de humor. Mas esse humor ou essa dinâmica narrativa também de prender a atenção, de ter uma trama interessante, não impedem, pelo contrário, na verdade são mais são ferramentas que eu busquei também para alavancar essa coisa de incomodar de certa maneira, sabe? A ideia é que, além de chamar atenção, você também, os contos te façam pensar, né? Te façam pensar sobre a sua vida, te façam pensar sobre as tuas escolhas, te façam pensar sobre que pode existir uma visão um pouco mais sofisticada do que é humano, do que é o não humano. Entendeu? Essa é um pouco a ideia. Não sei se eu... A sua formação como antropólogo definitivamente influencia a composição das suas histórias, e muitas delas trazem circunstâncias de desumanização de seres humanos como um sinônimo de animalização, geralmente associada à humilhação ou à objetificação desses seres, né, a exposição deles. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre quais são os grupos humanos comumente tratados como animais, considerando principalmente a parte pejorativa desse termo. Por que isso se dá com esses grupos em específico e de que maneira essas noções intervêm nos contos do livro? E essa é uma pergunta muito difícil de responder. Eu daria algumas teses de doutorado para responder essa pergunta. Mas eu diria o seguinte: faz parte da experiência humana essa classificação, essa separação mais ou menos consciente, mais ou menos organizada entre todos são humanos, mas alguns são mais humanos do que outros, né? E isso é algo que na experiência histórica a gente consegue identificar de maneira mais clara em situações assim como, por exemplo, a escravidão no Brasil, que é o processo histórico mais importante da formação do povo brasileiro, né? O Brasil, com 500 e tantos anos de história, você teve, na maior parte desses 500 anos de história, mais de 350 anos, você teve uma legislação que dizia que as pessoas tem certos tipos de humanos que são menos humanos do que outros, né? Então isso marca profundamente a experiência do Brasil até hoje. Até hoje, assim, né? Isso é algo que não é muito difícil de entender, né? Você tem a experiência dos judeus durante o nazismo na Alemanha, tal, mas esses são casos extremos onde é mais fácil reconhecer isso, porque as pessoas estão mais acostumadas ou já conhecem esses exemplos. Mas tem exemplos muito mais sutis, né? Então a crise dos refugiados na Europa hoje, as pessoas, milhares de pessoas morrendo afogadas porque não conseguem entrar. Seria um exemplo, entendeu? Assim, exemplos não faltam. O que eu tentei trabalhar foi tentar apontar talvez situações um pouco menos óbvias, né? Em que essa mesma dinâmica de exclusão e de separação, não, você é humano, você não é, aparece, mas de uma maneira menos óbvia do que a gente está acostumado a ver. É muito claro você ver isso numa situação extrema, como, né, o nazismo, como a escravidão, mas essa mesma dinâmica está presente de outras maneiras em outras situações, às vezes situações do nosso dia a dia. Então, eu não quero falar muito nesse ponto para não dar, porque é inevitável começar a dar spoiler. Sim, mas eu penso muito no conto As Formigas. As Formigas, pois é. As Formigas é um conto em que isso aparece de maneira muito, muito nítida, numa situação contemporânea, que eu não vou contar qual é. Não vou dizer qual é para não tirar a surpresa. E
na preparação do livro, assim, te importaram mais as semelhanças ou as diferenças entre humano e não humano? Boa pergunta. Eu acho que talvez as semelhanças. Talvez identificar, especialmente no caso da relação dos humanos com os animais, que é um dos temas aí que permeia o livro, e que talvez seja mais difícil para a gente perceber essa continuidade, né? Aquilo que nos une, né? A gente tende a enfatizar o que nos separa dos animais. Então, para mim foi mais interessante trabalhar no sentido inverso, né? Que é enfatizar o que nos une, enfatizar que essa separação talvez não seja tão drástica quanto a gente pensa e tal. Isso foi algo que me interessou especificamente, né? Então tem vários dos contos que trabalham essa questão de forma diferente. A gente fala axolote mesmo, né? Porque Na verdade, não, eu nunca tive que falar essa palavra. Arrolótlo é uma palavra náhuatl. Náhuatl é um idioma do México. Né? É a mesma palavra, é o mesmo idioma de onde veio chocolate, chocolato, chicletlo. São palavras que terminam com TL, assim, são difíceis de pronunciar. O arrolótlo é um animal mexicano. E no México as pessoas chamam de arrolote. Né? Sim. Ele se escreve com X, mas esse X é o mesmo X de México. Ele soa como se pronuncia arrolote, México. Entendi. Né? Eu acho que eu vou abrasileirar o termo, e aí você fala certinho, tá? O último conto do livro traz um axolote, que aliás está estampado na capa dessa edição muito linda da editora Tinta da China. E ele é um animal que, mesmo adulto, ainda retém características típicas da sua forma jovem ou larvar, e é protagonista de um dos contos mais impressionantes do Cortázar, né? E no conto argentino há um movimento de indissociação entre o homem e o animal ali, é como se um assumisse a pele do outro, de tal forma que se torna impossível distingui-los. E no seu conto essa relação também existe, só que dessa vez entre um artista e o animal, só que num nível mais alegórico, assim, mais sutil. E pensando no ficcionista Gustavo Pacheco, ainda estreante na literatura e na sua literatura, como eles se situam frente ao axolote? Olha, esse é um bicho que me fascina. O conto nasceu, como tantos contos, né, tanta ficção que a gente escreve, ele nasce de uma experiência pessoal. Essa experiência pessoal foi a experiência de ver um arrolótlo pela primeira vez. Durante muito tempo eu já tinha lido o conto do Cortázar, mas eu não tinha ideia do que era um arrolótlo. Eu não tinha ideia, eu achei que era um bicho que ele tinha inventado. E eu descubro que aquilo que durante 20 anos eu achei que era um bicho inventado existe, está lá na minha frente. E é um bicho desse tamanho, um anfíbio que parece um ser humaninho, assim, pequenininho, andando, nadando dentro d'água e tem um sorriso. E aquilo ali, eu fiquei completamente magnetizado pelo bicho. Eu morava na Argentina nessa época. Nossa. Então, enfim, por várias razões o bicho começou a aparecer nos sonhos. E de alguma maneira eu me identifiquei, eu criei um totem pessoal ali com o bicho. Essa relação com o bicho foi determinante depois para eu ir para o México. Depois da Argentina, eu morei para o México. E aí no México eu visitei o local de origem dos arrolotes, que é no sul da cidade do México. Né? Os arrolotes eles eram bichos que habitavam toda a bacia da cidade do México. A cidade do México era um grande lago que foi sendo aterrado. Então, esse bicho é um bicho que me interessa por várias razões, porque ele se presta muito a alegorias, né? É um bicho que não quer crescer, não quer envelhecer, ele passa a vida toda, ele tem uma capacidade de regeneração imensa. Depois que o livro ficou pronto, começaram a sair notícias no jornal sobre o mapeamento do genoma do arrolótlo, e descobriram que o genoma do arrolótlo é maior do que o genoma do ser humano, porque a capacidade de regeneração dele é muito grande. Então, estão fazendo pesquisas com ele para criar. Ele cria, se você cortar um braço, ele brota um braço novo aqui. Então é um bicho muito fascinante, muito fascinante. Eu fiquei obcecado com ele, porque eu trabalho com essas obsessões, né? Eu ouço histórias, fico obcecado com as histórias, aí procuro ler, aí vou juntando dados, aí algum dia faz plim e as coisas começam a se juntar e se transformam numa história. Eu falei, tem uma história aqui. Então com o arrolótlo foi a mesma coisa. É um dos vários bichos que atravessam o livro. Mas é um bicho especial, e por isso eu pedi que ele estivesse na capa do livro, que eu queria, é o meu totem, assim. Então ele vai te acompanhar provavelmente pela sua literatura toda, pela sua vida, né? Então agora eu vou pedir para você ler um trechinho do livro pra gente. Zacalhe. O homem tem a cara marcada pela varíola, fala em voz baixa e tem um sotaque esquisito. Mesmo assim, Zacalhe entende o que ele quer dizer.
Eles vão nos comer. Espremido entre os adultos, Zakkai escuta o homem contar o que entreouviu. Assim que todos descerem do barco, já estará tudo pronto. Estão preparando uma grande festa para o governador deles. E o prato principal somos nós. Então é verdade, pensa Zakkai. As histórias correm de boca em boca com detalhes diferentes, mas os personagens são sempre os mesmos. Seres sinistros, de longos cabelos e caras vermelhas, que se deleitam em comer carne humana. Alguns dizem que eles assam a gente na brasa, outros afirmam que eles nos cozinham em um caldeirão. Muitos dizem que eles têm predileção por crianças por terem a carne mais tenra. Zakkai se apalpa, imaginando que gosto terão seus braços, sua barriga, suas pernas. Os adultos nervosos perguntam ao homem: "Você tem certeza?" O homem balança a cabeça gravemente. É escravo dos brancos há quase 2 anos e entende a língua deles. Viu 2 vezes os brancos comendo gente em grandes banquetes e nem que vivesse 10.000 anos se esqueceria disso. Não sabe por que os brancos o pouparam até agora, mas sabe que não vai durar muito e não quer morrer devorado. Diz que há poucos brancos no barco e que se atacarmos de surpresa e tivermos sorte, conseguiremos matar todos. Matar todos? E depois, fazemos o quê? Perguntam um dos adultos. Quem vai dirigir o barco nesse rio imenso onde não se vê as margens? O homem responde que conhece os rudimentos da arte de pilotar o barco dos brancos e que acha que com a ajuda dos demais consegue levá-lo até a terra firme. O pior caminho, diz ele, é não fazer nada. Isso sim é morte certa. Bom, então é isso, Gustavo. Muito obrigada por essa conversa. Eu gostei muito do livro e agora conversando eu fiquei ainda mais curiosa para saber para onde vai essa literatura com as suas obsessões. Se você se interessou, como eu disse, o livro foi publicado pela editora Tinta da China, numa edição muito linda. E é isso, muito obrigada. Eu que agradeço. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.